E a Bíblia diz que ele era um homem sincero, temente a Deus e que se desviava-se do mal. E a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios por seus filhos, pois também menciona no capítulo 1 deste livro que lhe nasceram. Jó era muito rico, muito gado, muita fazenda, muitas terras, muitos empregados ao seu serviço. Mas lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Mas nesse primeiro capítulo não menciona o nome dos filhos e das filhas de Jó. Mas se você observar no capítulo 42, versículo 13 e 14, quando Deus prova a Jó, o autor faz questão de mencionar o nome de 3 filhas de Jó. A primeira era Gemima, a segunda Késia e a terceira Queren-Hapuque. Jó, ele vivia naquela terra e ele era feliz, porque Deus lhe abençoava grandemente, pois Jó era sincero e fiel ao seu Deus. Porém, veio um dia em que o Todo-Poderoso, ele provou a fé de Jó e a sua fidelidade. Jó, no hebraico, é Iov, que significa pesaroso. E Jó, ele tornou-se um exemplo para os cristãos e para a igreja do Senhor. O exemplo de servo fiel, exemplo de fidelidade, de amor e sinceridade para com o seu Deus. Então, Jó, ele foi mencionado, ele é mencionado, não somente neste livro, mas também no livro do profeta Ezequiel e no Novo Testamento. O apóstolo Pedro fala: viste a provação de Jó e o fim que ele lhe deu. E o apóstolo Pedro diz: se até o justo é provado na terra, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? No texto que nós lemos, versículo 14, no capítulo 14, versículo 14 diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu viver esperaria até que viesse a minha mudança. Nesse contexto, nós podemos mencionar como título da mensagem a incerteza do amanhã. Quem nessa noite teria certeza do que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o nosso Deus, ele sabe o que vai acontecer no porvir, no amanhã. Então, a incerteza do porvir preocupa muitas pessoas, porque não sabe o que vai acontecer. E o escritor menciona dizendo: morrendo o homem, porventura tornaria a viver? A morte é a extinção da vida. A morte é o fim da vida. Então, a morte é o maior desastre que aconteceu na vida do ser humano. Antes de entrar o pecado no mundo, não existia a morte. Deus não criou o homem para que ele viesse a morrer. É verdade. Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente na sua presença. Mas Deus havia dado uma ordem a Adão
como já foi mencionado nesta noite, que de todos os frutos das árvores que havia no jardim, poderia comer livremente, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente morreria. Então ninguém pode escapar da morte. É verdade. A morte é o maior inimigo do ser humano. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte, ela é a consequência do pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a morte é uma sentença inevitável. É verdade. Deus, ele disse para Adão, quando ele pecou: com o suor do teu trabalho comerás o teu pão todos os dias da tua vida, até que venhas, tornes ao pó como eras, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então ninguém pode escapar desta sentença. É uma sentença que não tem advogado. Esta morte não fazia parte do plano inicial de Deus, mas Deus sabia que Adão ia pecar. Mas mesmo assim, Deus fez Adão e colocou no jardim do Éden. Porque a Bíblia menciona que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Menciona que aqueles que não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E o sangue de Jesus foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então o Todo-Poderoso já sabia que o homem ia pecar. Por isso ele proveu um meio para novamente trazer o homem à sua comunhão. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas a pior destas é a morte eterna, porque é a separação do homem de Deus para toda a eternidade. É verdade. Mas Deus fez uma promessa quando o homem pecou, de enviar o Salvador para resgatar o homem que ele criou. Na parte B desse versículo diz: porventura tornaria a viver. Aqui está se referindo à ressurreição, a vida após a morte. A vida que não tem limites, que não se limita à medicina e que não fica presa entre as paredes de um cemitério. Porque hoje a humanidade, muitos nós vemos partindo para a eternidade. Mas vai chegar um dia da ressurreição. E a Bíblia nos revela que no dia da ressurreição, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna.
a nossa ressurreição está vinculada à ressurreição de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz: porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, a ressurreição é uma certeza, é uma promessa de Deus para todos aqueles que crêem na sua palavra, e também para aqueles que não creem, porque a Bíblia menciona que ressuscitarão para a vida eterna e para a condenação eterna. Então, nós sabemos de tudo isso, devemos procurar viver de uma maneira que agrade a Deus. Devemos reconhecer as nossas misérias e nos entregarmos de corpo e alma ao Senhor Jesus, porque Ele prometeu nos dar a vida eterna. É verdade. No Evangelho, na Epístola de João, no capítulo de número 2, o versículo 25 diz: esta é a promessa que Ele nos fez, nos dá a vida eterna. Jesus veio para isto, para nos dar a vida eterna. A certeza da nossa ressurreição é que a promessa que Ele fez é o Deus que cumpre com as suas palavras. Em Hebreus capítulo de número 6, versículo 18, diz que é impossível que Deus minta. Então, Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando Ele fala, Ele cumpre com as suas promessas. E a promessa da sua vinda está registrada nas Sagradas Escrituras. E as coisas que estão acontecendo na terra nos mostram que perto está a volta do Senhor Jesus. E é por isso que precisamos nos prepararmos para a vinda do Senhor. Jesus convida a toda a humanidade, a todos os homens, para que se arrependam, para que quando Ele vier, nós possamos nos encontrarmos com Ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então nós temos uma promessa maravilhosa para a nossa vida. Vamos permanecer na presença de Deus, porque a promessa é grande. É verdade. O apóstolo Paulo menciona nas suas epístolas dizendo que as coisas que o olho não viu e que não se ouviu com o ouvido são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A promessa de Deus é grande, mas muitos não se interessam por essa promessa, mas que Deus possa ter misericórdia. Amém? Deixo esta palavra para nós nesta noite.